Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, capítulo de número 5, que eu vou ler para os meninos aqui. Neemias. E Neemias está assim, que Neemias era o copeiro do rei, só para vocês, para eles não, tá? Neemias era copeiro do rei, saiu para reconstruir os muros de Jerusalém. Chegou Sanbalate e Tobias, quando eles estavam em cima do muro, e disseram para ele: desce, porque nós temos algo para vocês. E aí Neemias respondeu: nós não desceremos, porque estamos fazendo uma grande obra. Pegou a visão? Nós não desceremos, porque estamos numa grande obra. E em 52 dias eles concluíram. Até a meia-noite a gente conclui essa obra. Eles ficaram 52, a gente só até meia-noite. Pegou a visão? E vem comigo, tá? A banda inteira, Neemias. Amém, irmãos? Lucas, capítulo de número 5. Deus abençoe o Paulo. Depois nós vamos orar pelo Paulo. Paulo que é da Lagoinha, está começando o ministério dele aí, independente, carreira solo. Que Deus abençoe a vida dele. Amém? Quantos acharam, digam amém. Quantos estão esperando no telão, digam aleluia. Irmão, telão é isso aí, ó. Ninguém está trazendo mais Bíblia. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. Uma multidão o espremia, e de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos. Estavam ali pelos pescadores, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos nada. Todavia, confiamos em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo acenaram aos seus amigos do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás pescador de vidas humanas. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram todas as coisas e seguiram a Jesus. Pai, nós te pedimos graça, sabedoria, entendimento e capacidade. Que a tua palavra seja pregada e ela seja verdade. Que a tua palavra possa encontrar o coração aqui, Senhor, disponível para que ele possa produzir e possa entender. Tira, Senhor, todos os impedimentos e barreiras. Tira, Senhor, seja no mundo espiritual ou no mundo físico. Tira, Senhor, qualquer coisa que possa atrapalhar. Nos dê graça, sabedoria. Usa a nossa vida pela tua bondade e pela tua misericórdia. Que ninguém saia daqui da mesma maneira, mas que o Senhor nos revele, Senhor, as tuas verdades, e nos revele a tua palavra, para que ela seja pregada com intrepidez, com sabedoria, com revelação e entendimento. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Lucas capítulo de número 5 fala de um texto simples que nós acabamos de ler, de uma situação que Pedro, antigamente Simão, depois ele recebe o nome de Pedro, ele é pescador,
juntamente com Tiago, juntamente com João, que são sócios. E uma certa noite eles vão pescar, e eles tentam, jogam a rede de um lado para o outro, e ao final da madrugada, eles percebem que não adianta continuar, e eles agora estão voltando pela manhã para ir embora, sem nenhum peixe, sem nenhum sucesso. Eles estão voltando. Nesse momento que eles estão voltando, Pedro agora está lavando as redes. É o cenário que Jesus chega. Quando Jesus chega, ele vê 2 barcos que estão à beira da praia. Jesus então entra em um dos barcos e agora começa a ensinar, não pregar, a ensinar o povo. Aquela fala de Jesus leva uma multidão a andar com Jesus, e um apertando o outro, com a curiosidade de ouvir a palavra que Jesus está liberando. Também sabiam que uma palavra liberada poderia mudar destino. Então as pessoas estão apertando, que uma palavra pode mudar destino. Vou repetir: uma palavra pode mudar destino. Uma palavra pode abrir porta que está fechada. Uma palavra pode ser uma ideia que tudo muda na sua vida, porque basta uma palavra para muita coisa mudar. Basta uma palavra para todas as coisas fazerem diferença. E é nesse momento que eles estão apertando, e eles começam a ouvir Jesus. Jesus termina o seu ensino, e logo em seguida ele olha para Simão e diz: Simão, eu quero que você volte para o barco, e eu quero que você traga a rede que você lavou, que nós vamos por um lugar mais profundo. Vamos sair da superfície, do raso, e nós vamos para um lugar mais profundo. É nesse momento que a maioria fica na praia. Simão vai questionar e vai falar para Jesus, dizendo: mestre, nós a noite inteira tentamos, não foi por falta de tentativa, não foi por falta de experiência, não foi por falta de vontade, nós tentamos, mas não conseguimos. Mas, porém, entretanto, conforme a tua palavra, nós vamos subir ao alto mar, ou o mar mais profundo. E é nesse instante que eles sobem, e o outro barquinho, Tiago e João, vão acompanhá-los para o alto mar, para o lugar mais profundo. Jesus então dá uma palavra dizendo: joga ali. Eles jogam a rede uma única vez, e nessa única vez eles pegam uma quantidade enorme de peixe, fazendo que o que eles tinham de espaço não suportava o que Deus havia colocado na rede. Lembra que eu disse que Deus é um Deus exagerado? Deus é um Deus que transborda. Todo exagero de Deus, quando transborda, não é só para poder alcançar quem recebe os peixes, mas é para alcançar quem está ao lado também. E eles começam a acenar. Tiago, João, assoviam, gritam. E é nesse instante que eles vêm. E quando eles vêm, eles compartilham dos peixes. E os 2 barcos ainda permanecem tão cheios que quase eles estão afundando. Glória a Deus, aleluia. Eles estão quase afundando. E eles voltam para a beira da praia. E nesse instante que eles voltam para a beira da praia, Pedro então se sente tão constrangido e diz: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador. Pedro entende que o sobrenatural aconteceu naquele instante, e ele reconhece que ele é pecador, não era digno de poder receber aquela bênção que Deus havia dado para ele. Quantas vezes a gente pensa e a gente se sente imerecedor do que Deus pode nos dar? Só que tudo que Deus nos dá, Deus não nos dá pelo merecimento, Deus não nos dá pela meritocracia. Tudo que Deus nos dá pela graça dele, o favor dele merecido. Deus não nos dá porque nós somos inteligentes, ou somos bonitos, ou somos atraentes, se somos comunicativos, se somos expertise. Não. Tudo que Deus nos dá pela graça dele, pelo favor merecido. Uma das coisas que você precisa entender é que Deus não é movido por aquilo que nós fazemos para ele poder nos dar alguma coisa.
Tudo que Deus nos dá, independente do que nós nos movemos, Ele é bom, a sua misericórdia é grande. Então não é por questão de que se eu mereço ou não mereço, é que a graça dele me alcançou. E quando a graça dele alcança, irmãos, ninguém pode parar. Mas Pedro se sente que ele não é merecedor, e Jesus disse: não, Pedro, eu não vou se afastar de você, pelo contrário, a partir de hoje você não será mais pescador de peixe, a partir de hoje você será pescador de homens. Entenda que essa questão, Jesus mantém. Jesus poderia falar assim: olha, a partir de agora você vai ganhar vidas para o reino. Mas Jesus continua usando a palavra pescador, pescador de homens, pescador de peixe. Você não vai ser mais pescador de peixe, mas vai ser pescador de vidas humanas. Jesus usa o mesmo termo de pescador para aquilo que vai fazer. O que Jesus está fazendo é, esse conceito de ser pescador ainda vai manter em você esse conceito. Por quê? Porque o pescador, ele sai de casa para ir atrás dos peixes e colocar esses peixes na mesa. E o que Deus está falando é, o ministério que eu estou te dando também é o conceito de pescador, porque o pescador não espera o peixe vir até ele, é ele que vai até o peixe. O que Jesus está falando para Pedro é, as vidas não vão vir até você, é você que vai até as vidas e vão ganhá-las. Mas não é para colocar na mesa, mas é levá-las para o reino de Deus. Então você será pescador de vidas humanas. Você vai até essas vidas e vai resgatá-las, porque elas não vão vir sozinhas, mas o conceito é que você ainda vai atrás delas. E é nesse momento que Pedro, ele abandona tudo, ele renuncia. A Bíblia diz no verso de número 11 que a gente leu, que ele renunciou tudo que ele tinha, tudo. Essa renúncia faz Pedro deixar o barco, os peixes, deixar o pai, a mãe, e poder agora seguir a Jesus. Amém? E dali então em diante começa um ministério na vida de Pedro. Quantos entenderam? Vamos lá? Vamos comigo? Primeira coisa que eu vejo dentro desse ensinamento para a gente compreender é quando Pedro não pega nada. Nós lemos que Pedro não pegou nada. O que é que vem o sentimento em Pedro? O primeiro sentimento que vem em Pedro é aquele que foi frustrado. Pedro está carregando uma frustração. A frustração que Pedro está carregando porque ele não pegou nada. E o que é frustração, pastor? Frustração é tudo que você coloca uma expectativa para alcançar e não alcança. Você espera alguma coisa, mas não realiza aquilo que você esperou. Você planeja algo, mas não aconteceu da forma que você planejou. Você não alcança aquilo que esperava alcançar. Então a primeira coisa que Pedro tem é carregando uma expectativa frustrada. Ele carrega uma expectativa frustrada, porque ele sai de casa, e o propósito dele sair de casa era buscar e ganhar peixe. Só que ele não pega nada. Imagina você ter uma expectativa de ser um profissional e você não alcança o profissional que você gostaria de ser. Imagina você poder estabelecer uma família e não é a família que acontece que você imaginava. Imagina você ter uma expectativa que iria viajar, iria de um lado para o outro, teria sua casa própria, mas aí quando você se vê, você não alcança o que você teve essa expectativa e vive uma realidade frustrada. E quantos de nós já não passamos uma frustração? Existem 3 momentos: ou você já passou uma frustração lá no passado, ou você está passando uma frustração hoje, ou se você não passou uma frustração no passado nem hoje, você pode ter certeza que amanhã você vai passar uma frustração. A frustração faz parte da vida. A criança que não passa por frustração é uma criança que não sabe lidar com a vida amanhã. Isso está dentro da psicologia.
Toda criança precisa passar pelo período e pela fase da frustração, para que ela possa vencer na vida e ela possa se adaptar. Então, se você não passou e nem passa, espera que amanhã depois você passará. Mas eu tenho algo aqui que dificilmente alguém que nunca passou por uma frustração. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo, você vai concordar comigo. Quem aqui nunca pediu um lanche no iFood, de ver aquele lanche com aquele enorme, com aquele hambúrguer ali, e quando chega, aí vem um motoboy entregar, e quando abre, você diz: não, ele passou em algum lugar e trocou, não é esse. Alguém já passou isso? Quando já foram a um restaurante e olhou no menu, e aí aquele prato de comida lindo, maravilhoso, e quando vem, aí olha aquele pouquinho e fala: meu Deus, eu acho que erraram na medida. É uma frustração, você espera. Então a frustração é algo que pode e deve acontecer na nossa vida. E o que Pedro está passando é carregando uma expectativa frustrada. Quando eu vim para Jesus, a minha expectativa era poder ser um jogador de futebol. Eu vim para Jesus porque faltava uma semana para que eu pudesse fazer um teste na Ponte Preta. E quando eu vim para Jesus, a minha expectativa era para que eu pudesse alcançar o favor de Deus para ser um jogador de futebol, porque desde os 6 anos eu jogava bola. Só que quando eu cheguei, a minha expectativa foi frustrada, porque o plano e o projeto de Deus não era para que eu pudesse ser jogador. O plano e o projeto de Deus é para que eu pudesse ser pastor. E quando a gente olha na Bíblia, Abraão, ele tinha uma expectativa de dar continuidade às finanças do pai, de poder dar continuidade àquilo que o pai conduziu e produziu a vida inteira. Mas quando Deus o encontrou, Deus falou para Abraão: Abraão, a sua expectativa era dar continuidade à finança do teu pai, mas o meu plano e o meu propósito na tua vida é que você se torne pai de multidões. Quando a gente observa o Moisés, que tinha a expectativa de crescer no governo de Faraó, e que seria o próximo Faraó, mas quando Deus o encontra, Deus quebra a expectativa dele ser o próximo Faraó, e diz: o meu plano e o meu projeto, Moisés, é para que você seja um libertador de toda a nação de Israel, para sair do Egito, para que eles possam ter liberdade. Quando a gente olha também José do Egito, aquele que é o menino que tem a expectativa de continuar vivendo na casa do pai, de poder ser o filho amado do pai, de poder ser sustentado pelo pai, a expectativa de sempre ser bajulado, sempre de poder estar ao lado do pai. Mas quando Deus o encontra, a sua expectativa é frustrada, porque Deus tem planos e projetos na vida de José, não para ele depender de uma provisão, mas para ele ser a resposta de uma nação e da sua casa. Vem comigo, irmão, senão o povo dorme. Vem comigo, senão o povo dorme. Quando a gente encontra Davi, ele tinha a expectativa de ser apenas um pastor de ovelhas, apenas manter como pastoreando as ovelhas do seu pai. Mas quando Deus o encontra, Deus frustra as expectativas de Davi e diz: os meus planos e os meus propósitos da tua vida, Davi, é que você seja um rei, possa se assentar para governar, porque de ti virá o Salvador. Aleluia. Quando a gente olha para os judeus que estão esperando um líder para poder tirar, que eles estão sendo subjugados pelos romanos, e eles têm uma expectativa de poder um líder político, um líder religioso, para que pudesse representá-los. Deus quebra a expectativa dos judeus, dizendo: vocês esperam um líder político, um líder religioso, mas o que eu tenho é um plano de um Salvador para a humanidade, de toda a geração, não só dos judeus, mas dos romanos, dos gentios e de todos aqueles que são. Aleluia. Quando a gente olha para Marta e Maria, que tem uma expectativa que Jesus vem para Betânia para poder curar Lázaro, e quando nós observamos que a expectativa é: se Jesus vier para cá, ele pode curar Lázaro,
a expectativa dela é frustrada, porque quando Jesus chega dizendo: eu não vim para curar, eu vim para fazer um milagre de ressurreição e o sobrenatural acontecer, aleluia. Quando a gente olha a expectativa de Jeremias e Ezequiel, que era a expectativa de serem sacerdotes na época do exílio, e que eles estavam se preparando, era a expectativa de se formar um sacerdote, representar o povo diante de Deus, ser a voz do povo aos ouvidos de Deus. Deus falou assim: eu quebro as suas expectativas e eu faço de vocês o meu plano e o meu propósito para serem profetas. Vocês não vão ser a voz do povo ao meu ouvido, mas vocês vão ser os meus ouvidos falando a minha voz ao povo, aleluia. Quando a gente observa a expectativa de Pedro, que era ser um empresário bem-sucedido no ramo de pesca, de poder ter sucesso, Deus quebra a expectativa de Pedro, dizendo: as suas expectativas era ser bem-sucedido, um pescador, um homem de negócio, um empresário. Mas Deus fala assim: os meus planos e os meus projetos é fazer de você um pescador de vidas humanas, para alcançar, aleluia, vidas. Tem alguém comigo aqui nessa noite que pode levantar sua mão e adorar e servir, a dizer quanto Ele é bom? Efésios capítulo 3, verso 20 diz: aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que aquilo que nós nem imaginamos, aquilo que nós nem pedimos, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Se você entrou aqui frustrado por alguma coisa que já passou ou está passando, eu tenho para te dizer Romanos 8, 28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao nome do Senhor. Escute, não permita que as dores do passado interrompam o futuro que Deus tem planejado para você. Não permita que as dores da frustração, que as dores da decepção possam interromper o plano e propósito que Deus tem para você de um futuro, aleluia. Então, em nome de Jesus, não pare por nada, não pare por nada, não pare por nada. O Senhor traça os nossos caminhos. O que aconteceu ali naquela noite foi apenas uma circunstância para que Deus pudesse entrar em cena e Deus pudesse atuar. Chacoalha quem está do teu lado e fala assim: tudo é apenas uma circunstância para Deus entrar no cenário da tua vida. Apenas uma circunstância para Deus entrar no cenário da tua vida. Tem alguém que recebe essa palavra do que Deus está falando nessa noite? Recebe essa palavra. Não permita que as dores do passado interrompam o futuro que Deus tem para você. Olha para quem está do teu lado e fala: não permita que as dores do passado possam interromper o futuro que Deus tem preparado para você, aleluia. Supere essa frustração, supere essa dor. Primeiro, ele carrega uma expectativa de frustração. Segundo, Jesus observa que Pedro está lavando as redes. O texto diz: eles estavam lavando as redes. Agora, lavando a rede, eu posso pensar que chegou o limite na vida de Pedro, porque tudo tem limite. Olha para quem está do teu lado e fala assim: tudo tem limite. Tudo tem limite. Pedro está tentando,
Não é por falta de esforço, não é por falta de habilidade, não é por falta de vontade, mas tudo tem limite. A noite inteira, eles chegam pela madrugada ao nascer do sol, e eles chegaram no limite. Por quê? Porque limite nos leva a fazer escolhas e tomar decisões, e decisões definem destino. Todas as vezes que nós chegamos ao nosso limite, nós vamos tomar decisões. Nós vamos tomar decisões quando chegamos no nosso limite. Isso é fato, isso é real. Porque nós nos posicionamos. Só quando chega no limite nós nos posicionamos. Só Deus sabe que nós temos um limite. Cada um de nós temos um limite. Esse copo tem um limite, essa garrafa tem um limite. Eu tenho o meu limite, você tem o seu limite, e até Deus tem limite. E quando chega limite, nós temos escolha para tomar decisões. Só que decisões definem destino. Eu preciso entender que eu sou livre para decidir, sou livre para escolher, mas eu também sou prisioneiro de todas as consequências que vêm depois da minha escolha. Diga comigo, eu sou livre para escolher, eu sou livre para decidir, mas sou prisioneiro de todas as consequências das decisões que eu tomei. Então nós precisamos saber das decisões que vamos tomar quando chegamos no limite. Deus, ele tem limite, que eu disse aqui, pastor, mas Deus tem limite? Só que o limite de Deus é longânimo, o limite de Deus é muito grande, o limite de Deus é exagerado. Deus não é qualquer coisa que tira o Espírito Santo da gente. Deus não é qualquer coisa que abandona alguém. O limite de Deus vai muito mais além. Olha só, quando a gente olha que Deus fala para Noé construir uma arca, que Deus vai enviar um dilúvio, as águas vão vir sobre a terra e vai acabar com toda a humanidade. Quando Deus resolve fazer isso, é porque chegou no limite de Deus a maldade do homem na terra. Deus olhou para o homem e se decepcionou, e Deus queria fazer um recomeço. O limite de Deus chegou e Deus quis tomar uma decisão para recomeçar. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de recomeço. Deus vai recomeçar muita coisa na tua vida. Deus vai recomeçar muita coisa na tua vida. Aleluia. E Deus então envia e fica 120 anos Noé pregando, construindo a arca. Olha como Deus é longânimo, como Deus o seu limite é grande. Quando Deus vai enviar fogo, enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, é porque a maldade do povo de Sodoma, a impureza, o pecado chegou tão mal que Deus resolveu acabar, porque chegou no limite de Deus. Deus viu que não havia mais condições deles poderem se arrepender do que eles estavam fazendo. Chegou no limite de Deus e Deus enviou fogo, Deus enviou enxofre e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que o arrebatamento da igreja, que é o rapto da igreja, será a igreja tomada, levada para a eternidade com o Senhor. Diz que a igreja será arrebatada, os que estiverem vivos serão transformados, receberão um corpo incorruptível e imortal, para poder estar com o Senhor na eternidade. E aqueles que morreram em Cristo estarão com o Senhor na eternidade. O arrebatamento da igreja é quando houver a 7ª trombeta tocando, o 7º selo se abrindo, e aí o Espírito Santo de Deus vem resgatar a igreja para poder encontrar com o Senhor nos ares. E estaremos indo depois do arrebatamento para as bodas do Cordeiro. 3 anos e meio de festa e depois 3 anos e meio de galardão. Sabe quando vai acontecer isso? Quando chegar no limite de Deus. Sabe qual é o limite? Quando todos ouvirem a palavra de Deus e Deus encontrar que não há mais jeito nessa terra, então chegará o limite de Deus. E quando é isso? Pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui um dia, pode ser daqui um ano,
pode ser daqui 100 anos, mas eu sei que quando chegar no limite de Deus, eu quero estar com o Senhor preparado. Tem alguém comigo aqui? Em nome de Jesus, levanta a sua mão e adora Ele, exalte a Ele, aleluia! Tudo tem um limite. Nós também temos limite. A gente percebe que a mulher do fluxo de sangue acabou o seu dinheiro, acabou os seus recursos, e essa mulher agora chega no limite dela, a saúde dela está rompida. Ela resolve então se levantar, abrir a porta da sua casa e correr até Jesus para tocar e ser curada. E por que ela levou 12 anos? Porque ela chegou no limite dela. 12 anos para se posicionar e fazer o que ela fez. A Bíblia diz que 430 anos o povo ficou no Egito, sendo escravo de Faraó, só ganhando para comer, não tinha direito à propriedade, não tinha liberdade religiosa, não poderia prosperar, não poderia continuar. Ficou 430 anos, só ganhava o dinheiro para poder manter a sua vida e ir trabalhando para o Egito. Eles se acomodaram, mas quando chegou em 430 anos, um grupo de pessoas, a quarta geração, eles chegaram no limite deles, porque Faraó oprimiu, e eles começaram a clamar. E quando eles começaram a clamar, Jeremias 33 fez sentido para eles: clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E eles começaram a clamar, assim como Jonas clamou quando estava no limite, lá no fundo do mar, dentro do peixe, no ventre do peixe, ele também clamou, e o Senhor deu ordem para o peixe, aleluia. Assim como aquele cego de Jericó começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, porque o clamor faz Deus parar, o clamor faz o céu parar, o clamor fez aquele povo de 430 anos receberem uma resposta de Deus, e a resposta não foi em palavra, a resposta foi em enviar alguém, porque às vezes nós ficamos esperando uma resposta para Ele falar, mas o Deus que nós servimos não é um Deus só de palavras, é um Deus de resposta, de enviar alguém como resposta também, aleluia, em nome de Jesus. Se você chegou no teu limite, clame. Se você chegou no teu limite, adore. Se você chegou no seu limite, se posicione, porque porta que está fechada se abre, morto e pessoas que estão distantes se aproximam. Há dois sentidos de oração que nós precisamos quando atingimos o limite, porque todo limite levará à escolha de uma decisão, e decisões definem destino. Eu preciso ter sabedoria, diga comigo, sabedoria, e eu preciso ter também ousadia, coragem. Por quê? Porque se eu não tiver sabedoria, eu pulo do barco, eu faço as coisas erradas. Imagina quando os discípulos estavam dentro do barco e uma tempestade estava ali, e eles estavam chegando no limite deles. Se eles não têm sabedoria, se eles não têm paciência, eles pulam do barco para se salvarem, só que pular do barco eles iriam morrer. Então no momento de tempestade, se eles não têm sabedoria e paciência, eles poderiam ter pulado do barco. Mas no momento também, quando chega no nosso limite, eu preciso acordar, despertar, eu preciso me levantar e ter coragem, porque alguém pode me pegar do barco e jogar nas águas. Assim como Jonas ficou dormindo, Jonas foi para o porão e foi dormir. E quando Jonas está dormindo, alguém vai acordá-lo, porque ele está acomodado, chegou no limite dele de ficar paralisado, mas alguém vai pegá-lo para jogar no mar. Então eu preciso ter sabedoria, e eu preciso ter coragem,
e ousadia. A minha oração nessa noite é: Senhor, derrama sabedoria e paciência. Derrama, Senhor, ousadia e coragem. Desperta quem está do sono, Pai. Mas que o Senhor também não faça ninguém pular do barco, e não deixa, Senhor, que ninguém toque, e que ele seja sábio, e que ele tenha ousadia e coragem para poder enfrentar situações e saber das decisões que ele vai tomar. Eu oro pela sua vida em nome de Jesus na noite de hoje. Que Deus derrame sabedoria, que Deus derrame ousadia e coragem, para que quando esse limite bater, a tempestade chegar, você não tome decisões erradas, você não fique acomodado, mas que você possa ter coragem e ousadia para poder continuar enfrentando as situações e tomar as decisões certas. Tem alguém comigo aqui nessa noite que recebe essa palavra? Recebe essa palavra em nome de Jesus, aleluia. Estão lavando as redes. A primeira coisa, eu entendo que chegou no limite. Mas se você fosse também chegar, Pedro poderia responder: o limite chegou, estou lavando as redes. Mas também ele poderia contar uma outra versão. Pedro poderia também contar uma outra versão, se chegássemos do lado dele, dizendo: Pedro, chegou no seu limite? Ele: não chegou no meu limite, não. É que eu estou lavando as redes. Por que, Pedro? Você vai voltar a pescar? Você está com intenção de retornar mais tarde para pescar? Não, eu não estou com intenção de retornar mais tarde ao Mar da Galileia, de poder ir lá pescar. Não estou. Então amanhã você está com intenção de voltar para lá? Não, amanhã também não. Semana que vem, Pedro? Não, semana que vem também não. Ah, Pedro, então quando é que você está com intenção de poder estar voltando a pescar? Quando é que você está com essa intenção? E aí parece que eu fico vendo Pedro falar: eu estou lavando as redes. Não é a intenção que eu estou de voltar, é que eu estou deixando elas prontas para a próxima oportunidade que surgir. Eu estou deixando as redes limpas, estou tirando a sujeira, porque eu sei que a próxima oportunidade, elas já estão prontas, aleluia. A dependência de Deus não anula a nossa responsabilidade de poder fazer o nosso papel e a nossa parte. O que Deus está ali, e Pedro está ali dizendo: não, eu não sei quando eu vou voltar, mas eu sei que eu estou pronto para a próxima oportunidade, aleluia. Quando a oportunidade chegar, eu não vou lavar as redes, elas já estão prontas. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida: ande pronto, viva pronto, mergulhe pronto, aleluia. Fique pronto em todos os tempos, viva pronto todos os dias, porque oportunidades chegam, oportunidades acontecem, e quando chegar, você já está pronto. Eu não quero fazer o curso de líderes, porque eu não serei líder, mas você pode ser um líder na empresa, você pode ser um líder na igreja, pode ser um líder no seu trabalho, na sua família, da sua rua, do condomínio. Fica pronto, porque quando a oportunidade vier, você já está preparado, aleluia. Fica pronto. Tem muita gente aqui que Deus está falando ao meu coração, que Deus já falou que vai viajar, que vai pegar avião, vai para a Europa, vai para a América, mas ainda não tirou passaporte, não tirou visto, e aí a oportunidade chega, e aí ele não tem nada. Tem muita gente que Deus está falando: eu vou fazer você prosperar, multiplicar, eu vou fazer você grande, mas ainda ele não foi estudar, ele não foi aprender. Fica pronto, faz inglês, espanhol, abra as portas, porque a oportunidade vai chegar. Estuda música, estuda a palavra, vai para teologia, vai para o vestibular. A oportunidade chega e Deus te abençoa, Deus te multiplica, Deus muda a tua história, Deus muda o teu nível. Você vai para uma próxima fase, vai para o próximo nível, para uma nova estação, aleluia.
próxima oportunidade. Dependência divina não anula a nossa responsabilidade humana. Sucesso não é acidental, é intencional. Tem gente que pensa que sucesso é acidente. Eu vou ser bem sucedido, vai acontecer um acidente. Não, sucesso não é acidental, é intencional. Se preparar, irmãos. A minha mãe, ela é filha de português, e minha mãe, ela tirou a dupla cidadania dela. E aí eu falei assim, eu vou tirar a minha também. Não tinha intenção nenhuma de viajar, de sair do país. Aí tirei a minha dupla cidadania. Eu tinha empresa, era uma correria, uma loucura. Eu tinha dinheiro e não tinha tempo para gastar o dinheiro. Depois eu tinha tempo, mas não tinha dinheiro para gastar. Mas aí eu fui tirar, eu tirei o meu passaporte, tirei o meu visto, tirei a minha dupla cidadania. Sou um cidadão brasileiro e um cidadão português também. Tenho a dupla cidadania europeia, mas eu nunca tive a intenção, eu só tirei. E aí aconteceu da empresa ter aquela frustração. E aí Deus falou assim, não, você vai viver os meus sonhos, os meus propósitos. E acabou tudo, mas eu tinha um passaporte, eu tinha um visto, eu tinha documentação. E quando eu não tinha dinheiro nenhum, a igreja falou assim, pastor, nós sentimos aqui de Deus, nós vamos pagar a passagem para Israel, para você passar lá 15 dias. Você tem passaporte, você tem visto? Eu falei, eu tenho. Então você vai para lá. Depois veio outro convite, o pastor disse, pastor, eu quero que você vá para a América, para você pregar. Você vai, você tem passaporte, tem visto? Eu falei, tenho. Aí foi, então você vai lá. Eu andei lá em Miami Beach, de lanche com o pastor. Aí ele me levou para cima, para baixo, eu preguei, vim embora. Aí surgiu outro convite dizendo assim, olha, você pode ir para Londres, você tem passaporte, você tem visto? Eu falei, eu tenho. Então você vai para Londres. De Londres falou assim, eu vou te levar para a Espanha. Fui para a Espanha, ah, meu Deus do céu. Mas sabe o que é isso? Eu estava pronto. Anda preparado em nome de Jesus. Viva pronto, viva preparado. Deus tem coisas grandes para você. 2025, oportunidades vão surgir. Faça a tua parte, não anule a tua responsabilidade, mantenha a dependência de Deus, mas faça a tua parte em nome de Jesus. A oportunidade vem, as coisas acontecem, Deus muda a história. O que Pedro está dizendo, eu estou cansado, eu estou esgotado, mas eu vou deixar as minhas redes limpas. Eu vou deixar as minhas redes limpas. Eles estão lavando as redes. Diz que então Jesus entrou no barco, e entra no barco de Pedro. Jesus sabia que era o barco de Pedro. Jesus foi ao encontro e entrou no barco de Pedro. E quando ele entra no barco de Pedro, ele começa a ensinar. Só que o barco é de quem? De Pedro. Quantos barcos tinha que nós lemos no texto? 2 barcos. Só que Jesus entra e sabendo que é o barco de Pedro, porque o que Deus tem na vida de Pedro é planos e propósitos. O que Deus tem na vida de Pedro são projetos. E quando ele entra no barco de Pedro, ele quer usar o que Pedro tem antes de poder usar o próprio Pedro. Deus quer usar o que Pedro já tem antes de poder usar o próprio Pedro. Se Deus não puder usar o que Ele já nos deu, não poderá dar mais do que já existe em nossas mãos. Se tudo aquilo que Deus já nos deu e Ele não puder usar, jamais nós teremos algo a mais. Então, antes de usar Pedro, Deus queria usar o que Pedro tinha. E o que Pedro tinha? Rede, barco, disponibilidade, vontade. Então ele entra no barco de Pedro e diz: Pedro, eu vou usar o teu barco. Porque para Pedro, o barco era ferramenta de trabalho. Só que para Jesus, quando ele está no barco ensinando, o barco é plataforma
de pregação de palavra. Só 2 entenderam? Vou falar aqui porque as gerações estão bênção. Para Pedro, o barco era só uma ferramenta de trabalho para pegar peixe, mas para Jesus, o barco era uma plataforma de ensino da palavra de Deus. Agora animou aqui, eu vou falar aqui. Pega essa. Entenda uma coisa, que talvez para você, o teu trabalho e o que você tem na sua mão, o seu carro, é só uma ferramenta de trabalho. E o que Deus quer é usar o seu carro para levar um para a igreja, outro para a igreja, para pregar para um, falar para outro. O dinheiro que você tem, que você pensa que é uma ferramenta para uso, para poder você ser sustentado, Deus está dizendo, para mim também é para abençoar um, abençoar o outro, para você dizimar e ofertar. Se Deus não puder usar o que você tem, jamais Ele pode acrescentar além daquilo que já existe. Ah, meu Deus, entenda uma coisa, o teu trabalho, a clínica que você tem, o teu negócio que você tem, é negócio seu, mas para Jesus é um ambiente de pregar a palavra, de sair o evangelho, para que vidas sejam alcançadas. Ah, meu Deus do céu, talvez o teu trabalho é só um trabalho para você, talvez a tua mesa de escritório, talvez lá no escritório é ferramenta, o seu computador, o seu celular, talvez é só uma ferramenta de trabalho, mas para Jesus isso é plataforma de pregar o evangelho através do que você tem, o teu celular, o teu carro, o teu dinheiro, aquilo que você tem. Ele está dizendo, deixa eu usar o que você tem primeiro, antes de usar você. Há uma presença real, há uma presença real, há uma presença real, há uma presença real. Entrega na mão dele e diz, Senhor, o carro é teu, usa o meu carro, usa o meu celular, usa o meu dinheiro, usa o meu tempo, usa a minha empresa, usa o meu negócio a favor do evangelho. Não é só negócio para mim, mas é plataforma de pregação, de ensinamento, de edificação de vidas, para alcançar outros. Aleluia! Deixa Jesus entrar no teu barco, deixa Jesus entrar no teu negócio, deixa Jesus entrar na tua empresa, deixa Jesus entrar no teu escritório, deixa Jesus entrar no teu celular, deixa Jesus entrar no teu computador. Trabalho para mim, mas para o Senhor é plataforma de ensinamento do evangelho para muitos. Jesus entrou no barco e ensinava. Jesus entrou no barco e ele ensinava. Agora entenda uma coisa, Pedro não tem peixes na rede. Pedro não tem peixes na rede. Os peixes estão faltando. A rede está vazia ainda. Jesus está no barco, convida ele, e a rede está vazia. E o que é que Pedro queria que tivesse na rede? O que é que Pedro queria, igreja? Peixe. Pedro queria que tivesse peixe na rede. Isso é o que ele queria. Mas o que é que ele precisava ter? Jesus no barco. A rede está vazia. Não aconteceu do jeito que eu quero, porque o que eu queria era peixe, mas o que eu preciso é Jesus no barco. Eu vou repetir. Você nunca, pode ser que nunca você vai ter tudo que você quer, mas uma coisa é certa, você vai ter tudo que você precisa. Eu vou repetir, talvez a vida inteira, talvez você nunca vai ter tudo que você quer,
mas com certeza você sempre vai ter tudo o que precisa. É Jesus, é Jesus. Eu não tenho peixe na rede, mas eu tenho tudo que eu preciso. É Jesus na minha vida, é Jesus na minha casa, é Jesus no meu negócio, é Jesus no meu coração, é Jesus no meu ministério, é Jesus no meu dia a dia, é Jesus na minha semana, é Jesus no meu trabalho, é Jesus no meu caminhar, é Jesus no meu dia a dia. Eu não tenho peixe, as redes estão vazias, não aconteceu tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. É Jesus no barco, aleluia! Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora, adora Ele. Eu não tenho peixe, mas eu tenho a presença dele. Eu não tenho peixe, eu não tenho o que eu quero, mas eu tenho a presença dele. Eu tenho a presença dele. Eu tenho a presença dele. Davi disse: Senhor, pode tirar a coroa, pode tirar o trono, só não retires de mim a tua presença, aleluia. Só não retires de mim o teu espírito. Pode tirar a posição, pode tirar a coroa, só não retires de mim a tua presença. A rede pode estar vazia, a rede pode não ter nada, mas só não falte a tua presença no meu barco, só não falte a tua presença no meu dia, só não falte a tua presença no meu dia. Em nome de Jesus, adora Ele, adora Ele, adora o nome dEle, exalte a Ele. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é digno. Ele adora, 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 adora. Estou só te esperando. Vem, vamos estar. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim. Teu noivo esperado, eu pode morar. Terminando a introdução. Estou terminando a introdução. Daqui a pouco a gente começa a pregar. Escute. Jesus está no barco, chama Pedro e diz: Pedro, entra no barco. Vamos sair do raso
e vamos para o lugar mais profundo, para o lugar alto, e lá você vai lançar a rede. O que é que Jesus está fazendo? Jesus está a parte mais difícil desse texto, porque o que Jesus está pedindo para Pedro não é fácil. O que Jesus está pedindo para Pedro é a coisa mais difícil. Por quê, pastor? Porque Pedro não foi para casa. Pedro acabou de vivenciar uma frustração. Pedro acabou de vivenciar algo que não aconteceu. Não foi por vontade, não foi por falta de experiência, não foi por falta de habilidade. E o que Jesus está falando para Pedro é: Pedro, vem, entra no barco, você vai lançar a rede. O que Jesus está falando para Pedro é: faça de novo, faz de novo, faz de novo. Porque a coisa mais difícil, e o trauma, fica onde? Só quem já passou trauma. Em algumas áreas, você teve empresa, a empresa faliu, fechou, e aí Deus fala: abre o CNPJ e faz de novo. Você estava num relacionamento, teve traição, e aí daqui a pouco houve separação, e aí Deus fala: vai de novo, tem uma nova família, um novo relacionamento. Aí você tem amizade, a amizade te decepcionou, frustrou, e aí Deus fala: faz de novo, arruma amigos, pessoas para você andar. Você viveu um ministério na igreja, e daqui a pouco esse ministério na igreja você viveu, frustrou, decepcionou. Aí Deus fala: volta a liderar, volta a cantar, volta a pregar. Como é que vai fazer a parte mais difícil? Mas o que Jesus está falando: faça de novo, faz de novo. Talvez você tentou prestar vestibular, tentou estudar, e aí teve que trancar matrícula, se decepcionou, foi trabalhar em algum lugar. E tem muita gente acomodada que não está vivendo a promessa, mas está acomodado com a provisão. Sabe que é acostumado com a provisão? É que assim, não é o que eu queria, mas está bom, Deus está provendo, Deus está fazendo. Não é a profissão que eu queria, não é a casa que eu queria, não é o carro que eu queria, não é a vida que eu queria, e aí está vivendo só na provisão. Entenda uma coisa: quando o povo estava lá no Egito e eles foram para o deserto, Deus foi o Deus que proveu o maná. O maná estava sendo a provisão do deserto, mas a promessa de Deus não era maná, a promessa de Deus era mel e leite na terra da promessa. E entenda que maná era provisão, mas em Josué capítulo 5, verso de número 12, que quando eles entraram na terra da promessa, vai dizendo que no primeiro dia que eles comeram do fruto da terra da promessa, a provisão cessou, porque eles começaram a comer do fruto da terra da promessa. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida: a provisão vai acabar. Porque você está vivendo só na provisão e está dizendo assim: não, eu estou vivendo, não é a vida que eu queria, não é o carro, não é a casa, não é a profissão que eu queria, não é a vida ministerial que eu queria, só está na provisão. Mas Deus está falando: essa provisão vai encerrar, porque quando estiver encerrando a provisão, é sinal do que o fruto da promessa está chegando. O fruto da promessa está chegando, o fruto da promessa está chegando. Em nome de Jesus eu declaro que acaba o fruto da provisão para começar a dar início ao fruto da promessa. Deus não tem maná de promessa, a promessa de Deus é leite e mel da terra prometida. Escute, eu disse que eu estou acabando a introdução, que até meia-noite nós estou numa grande obra, não me chame para descer. Mas entenda que faz de novo, e Pedro vai, e ele vai fazer de novo. Sabe por quê? E quando ele faz de novo, ele lança as redes, porque Deus é o único que pode fazer dar certo
no lugar que um dia deu errado. A terra era a mesma, a água era a mesma, o barco era o mesmo, a rede era a mesma, a geografia era a mesma, só que existia uma diferença. Eles tinham uma palavra. Eles tinham uma palavra. E quando tem uma palavra, aí Deus faz acontecer e dar certo no lugar que deu errado. O que Deus está dizendo nessa noite é: faça de novo, tente mais uma vez, porque antes você não tinha essa palavra, mas depois dessa palavra você vai tentar de novo, e no lugar que deu errado vai dar certo. Ah, meu Deus do céu, no lugar que deu errado, Ele está dizendo, vai dar certo. Tem alguém pegando esta palavra que Deus está falando? Só uma palavra, porque uma palavra tudo muda, uma palavra tudo acontece. Eles estavam carregando uma palavra. Escute, nós estamos quase finalizando a introdução. Pegaram uma enorme quantidade de peixe. Se eles pegam uma quantidade enorme de peixe, a rede que estava vazia agora vai ficar cheia. A rede que estava vazia fica. 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 Deus está dizendo: rede vazia irão transbordar, rede vazia irão transbordar, rede vazia irão transbordar, redes vazias irão transbordar, redes vazias irão transbordar em nome de Jesus. Redes vazias irão transbordar, redes vazias irão transbordar sobre a sua vida. Se prepara, porque quando o Senhor abençoa, quando o Senhor toca, Ele transborda, Ele transborda, Ele transborda, aleluia! Agora escute. Diz que eles pegam uma enorme quantidade de peixe, e a gente vai perceber que quando eles pegam esses peixes, eles voltam, param na praia, e aí Jesus então vai falar para Pedro: Pedro, deixa isso aí agora e me segue, amém? Vai falar isso. E Pedro renuncia tudo. Renuncia o barco, os peixes. Ele morava com o pai, com a mãe, renunciou o pai e a mãe. E aí ele está renunciando coisas e está renunciando pessoas. Não é questão de desonrar pai e mãe, mas é que ele tinha que deixar pai e mãe. Ele continuaria honrando, mas ele tinha que deixar. Agora entenda uma coisa: o que era mais fácil para Jesus fazer? Convencer alguém que não deu certo e que está quebrantado em poder. Se Jesus chega quando ele está lavando as redes, Jesus poderia simplesmente dizer assim: e aí Pedro, como é que foi? Foi legal não? Não deu certo de noite, as coisas não funcionaram, deu tudo errado, estou frustrado. Pedro, você não acha que tem alguma coisa estranha nisso? Você tem habilidade, você conhece a geografia, conhece o terreno, tem experiência. Você não acha que tem alguma coisa anormal? Será que Deus não está fechando essa porta para te abrir uma outra oportunidade? Uma pessoa quando está quebrantada, ela está sensível, vulnerável. É mais fácil de convencê-la ela quando está tudo bem. Sim ou não? Não seria mais fácil para Jesus poder falar isso para Pedro? E poder convencê-lo? Porque já que Jesus ia chamar Pedro, para que ele vai levar Pedro a poder ter uma multiplicação de pães, de peixes, e depois falar para ele deixar e largar tudo e seguir Jesus? Qual é o sentido? É que na realidade dificilmente você vai ver alguém seguindo e atendendo o chamado de Deus que não precise renunciar a alguma coisa. Deus fez isso na vida de Pedro para mostrar para Pedro que ele precisava renunciar a alguma coisa. Porque ninguém que atende o chamado de Deus para segui-lo
dá para segui-lo se não renunciar a alguma coisa. Nós estamos aqui e renunciamos a alguma coisa que poderíamos estar fazendo esse horário para estarmos aqui, sim ou não? Então, para seguir a Cristo, ao Senhor, precisamos renunciar a alguma coisa. E aí eu te pergunto, o que é que você ainda não renunciou para seguir a Ele? O que é que te falta renunciar para atender o chamado dEle? O que é que te falta renunciar para mergulhar e viver uma vida intensa, mergulhada em Deus? É por isso que Deus fez Pedro prosperar, Pedro lá, porque tinha que renunciar. Porque Deus estava falando para Pedro: Pedro, eu sei o que eu tenho na tua vida, os planos que eu tenho na tua vida são planos de paz, são planos de prosperidade. O que eu tenho na tua vida é muito mais do que você imagina. Eu sei que os planos que eu tenho em tua vida vai muito mais além. Deus tem um projeto futuro para você. Só que a gente precisa renunciar a alguma coisa. E Pedro demonstrou que ele precisava renunciar. Agora entenda uma coisa: quando Pedro está lá no começo, Pedro está triste ou está feliz? Triste, porque não pegou peixe. E agora quando ele pega peixe, ele está feliz. Só que para pensar, quando ele pega peixe, na realidade, aonde está a tristeza de Pedro? Porque quando ele pega os peixes, ele está com a rede cheia, com o barco cheio, e ele renuncia o barco cheio. Porque a alegria de Pedro não está agora nas coisas, a alegria de Pedro está no Senhor. Aleluia. Eu vou repetir, porque a alegria de Pedro não está no barco, não está nos peixes, não está na rede. Pedro entendeu que os valores do reino é maior do que os valores da terra. A Bíblia diz que quando João tem uma visão em Apocalipse, Deus vai dar essa visão para João, e João olha, e parece que eu fico vendo Deus perguntar: João, o que é a melhor coisa que tem aí na terra? É o ouro, Senhor. Mas o ouro, as pessoas brigam por ela, as pessoas matam por ela, as pessoas têm ambição, as pessoas se perdem por causa do ouro, é isso? Então esses valores da terra, que é o ouro, as pessoas estão se desviando, estão matando, estão ambiciando, estão deixando de lado muitos outros valores. João, o que é que você vê aqui na eternidade, na glória? Aí Deus abre os céus e João diz: eu estou vendo que as ruas são de ouro. Aí parece que eu fico vendo Deus falar: está vendo os valores que tem aí na terra? Os homens estão brigando, estão se matando, mas da eternidade é como se fosse asfalto para eles pisarem, porque os valores do reino não são os mesmos valores da terra. Aleluia. O que Pedro está vendo eu não me alegro com os valores da terra, eu me alegro com o valor eterno do reino. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Agora entenda uma coisa: quando começa Pedro essa história, ele começa com a rede vazia. Só que quando termina a história, Naira, a rede está cheia. Começou o texto com a rede e terminou o texto com a rede cheia. Você pode ter até começado com a rede vazia esse ano, mas até o final do ano a rede está cheia.
Eu vou repetir porque só meia dúzia pegou aqui. Você pode ter começado com a rede vazia, mas 2025 vai terminar com a rede cheia, rede cheia, rede cheia, rede cheia, rede cheia. Até 2025, ao final do ano, você termina com a rede cheia. Pode ter começado janeiro, fevereiro, você não ter o que você quer, mas até o final do ano você termina com a rede cheia, cheia, cheia. Eu profetizo sobre a sua vida, eu declaro em nome de Jesus, rede cheia, rede cheia. Para a gente encerrar a introdução, escute. Pedro está com um barco, e o barco enche, e o barco está transbordando. E quando ele está com o barco transbordando, o que Pedro vai olhar para o outro barquinho dizendo: Tiago, João, vem cá. Sabe o que é? É que Deus está me abençoando, e Deus está transbordando. E quem está do meu lado, eu preciso compartilhar, porque Deus não está só enchendo o barco, Deus está transbordando. E aí eu penso que o que você carrega não é só para você. O que você carrega é para poder abençoar quem está à sua volta. Eu vou repetir. O que você carrega a partir de hoje e o que Deus vai transbordar sobre a sua vida não é só para você, mas é para trazer benefício a todos que estão à sua volta. Olha para quem está do teu lado e diz assim: o que você carrega é para beneficiar aquele que está ao seu lado. O que você carrega é para abençoar aquele que está ao seu lado. É esse o propósito e a motivação de Deus transbordar sobre a sua vida. O propósito de Deus transbordar não é só para você, mas é para aquele que está do teu lado. Muitas pessoas serão beneficiadas. Sabe o que é isso? Você vai entrar no lugar que você trabalha, aí vai ter um patrão dizendo: olha, Deus está abençoando a empresa, Deus está dando negócio, olha, nós estamos vendendo. Não é porque está vendendo, é porque você está lá e está alcançando quem está à volta. Aleluia!